Oi, gente. Eu não sei se o vídeo de hoje vai ser um vídeo longo. Francamente, não sei. Mas o vídeo de hoje, gente, basicamente é para pedir desculpas, é para pedir perdão a você, testemunha de Jeová. Isso mesmo. Eu quero pedir perdão às testemunhas de Jeová. Eu iria dizer em nome do cristianismo, mas eu acho muita prepotência, muita petulância minha eu me atrever a pedir desculpas às testemunhas de Jeová em nome do cristianismo. Eu não tenho problema nenhum em dizer de que eu não tenho procuração do cristianismo para, em nome dele, me desculpar com as testemunhas de Jeová. Tampouco sou representante legal do cristianismo. Então eu quero me eximir de pedir desculpas em nome do cristianismo para pedir desculpas em meu próprio nome. Isso mesmo, gente. Eu quero pedir desculpas a você, testemunha de Jeová, que mesmo correndo o risco de ser descoberta por um ancião, de estar aqui pela internet assistindo aquilo que o corpo governante chama de canais apóstatas. E vocês correm esse risco e mesmo assim vocês usam um pseudônimo, troca de nome falso, fictício, mas vocês se propõem a vir aqui assistir, ouvir aquilo que os chamados canais apóstatas têm falado sobre as testemunhas de Jeová. E nessa curiosidade de vocês, nessa busca de vocês, muitos de vocês até se sensibilizaram. Muitos de vocês até passaram a pensar na possibilidade de vocês estarem seguindo um caminho errado, de vocês serem membros de uma seita. Coisa que, inegavelmente, vocês são sim membros de uma seita. Mas não é sobre isso que eu quero falar no vídeo, não. Eu quero pedir desculpas a vocês que correram todo esse risco e que corre todo esse risco de, como já falei, usar pseudônimo, nome fictício, nome falso para vir aqui ouvir os chamados canais apóstatas, aquilo que eu chamo e que muitos aqui no YouTube chamam de canais apologéticos anti-TJs. O pedido de desculpas é porque o que nós vimos nos últimos dias e, por que não dizer, nos últimos meses, frustra completamente a expectativa de você, que se sentiu até sensibilizado, pensando, como já disse, na possibilidade de estar em uma seita. Por quê? Porque os últimos eventos envolvendo essas pessoas que se auto-apresentam como apologetas anti-TJs, os últimos acontecimentos envolvendo essas pessoas, as igrejas dessas pessoas nos últimos meses, eu tenho absoluta certeza que acabou por frustrar completamente a vocês, além de esses acontecimentos ter servido para levar vocês a pensarem de que nada disso, que vocês estejam numa seita, numa falsa religião, que vocês estavam ou que estão no caminho errado. Os últimos acontecimentos envolvendo esses canais apologéticos, ou autoproclamado canais apologéticos, esses últimos acontecimentos com certeza frustram demais a vocês e solidificam. Serviu para solidificar vocês na religião em que vocês pertencem. Como eu já disse aqui no canal, tudo começou com a máscara caindo.
Tudo começou com a hipocrisia vindo à tona. Vocês viram aí canais que ferozmente, com muita ferocidade, com muita raiva, com muita ira, com muito ódio, criticava constantemente as testemunhas de Jeová, o corpo governante, a sociedade Torre de Vigia, por elas terem associação com a ONU ou terem tido no passado associação com a ONU. E o que nós vimos de repentemente foi mais de 90% das igrejas evangélicas envolvidas direta e abertamente com política partidária. Isso deve ter chocado a todos vocês, porque vocês estavam quase acreditando de que do lado de cá era bem diferente. E o que esses pastores fizeram, direta ou indiretamente, uns abertamente, outros apenas, eu diria, simpaticamente, com um candidato a presidente da República, que foi posto em cima do altar, que a Igreja Evangélica Brasileira assumiu publicamente a candidatura de um nome para a presidência da República. O que nós vimos ultimamente foi a Igreja Evangélica trocando de Cristo, trocando de Jesus. O que nós vimos nos últimos meses foi Igreja Evangélica virando comitê eleitoral e pastor evangélico virando cabo eleitoral. Foi isso que nós vimos. Eu compreendo perfeitamente a você, testemunha de Jeová, ex-testemunhas de Jeová, que não deseja, não quer se filiar, não quer ser membro de nenhuma dessas igrejas evangélicas. Eu posso até discordar, mas eu compreendo vocês perfeitamente. Se eu fosse uma ex-testemunha de Jeová, eu também não me filiaria a nenhuma dessas igrejas evangélicas, por causa desses últimos acontecimentos. E se eu fosse filiado, eu me desfiliaria, porque o que nós vimos nos últimos dias, nos últimos meses, é de chocar. Não é verdade? Então eu quero pedir desculpa a você, testemunha de Jeová. Você que vinha escondido, você que vinha à meia-noite nos assistir, nos ver, comparar, combater, discordar. De qualquer forma, você estava aqui, você estava correndo risco. Nos últimos dias eu acompanhei e estou acompanhando, ainda que de longe, os últimos acontecimentos entre dois canais apologéticos anti-TJ. Um com mais foco no anti-TJismo do que outro. O outro parece um canal mesclado, um canal de apologia, de combate a seitas, a heresias, mas começou também com foco no anti-TJismo. E o que nós estamos assistindo publicamente entre eles acaba por tirar completamente a autoridade moral para criticar as testemunhas de Jeová, para criticar o Salão do Reino, para criticar a Torre de Vigia, para criticar o corpo governante das testemunhas de Jeová. E eu não digo isso com alegria. Eu até reconheço que esses canais faziam um bom trabalho anti-TJ, um trabalho útil para o reino de Deus de anti-TJismo. Mas, infelizmente, eles não têm nenhuma autoridade moral a partir dos últimos acontecimentos, dos últimos meses, da entrada de cabeça na política partidária, do jogar a política de forma completa na política partidária. E as últimas agressões carnais, vivas, abertas, declaradas entre si, mostra por demais que lhes falta o principal, a autoridade moral. Não resta apenas ter autoridade escriturística, não resta apenas ter experiência, não resta apenas ser anti-TJ para falar
sobre as heresias das testemunhas de Jeová. É preciso, sobretudo, ter autoridade moral para falar contra as testemunhas de Jeová ou contra qualquer outro movimento religioso. O meu pedido de desculpas a você que acreditava nessas pessoas, que seguia essas pessoas, que pensavam em mudar de religião por causa da sinceridade, do trabalho, do estudo, da dedicação dessas pessoas. Trabalho, estudo, dedicação que eu não deixo de reconhecer. Mas preciso afirmar, como acabei de afirmar, de que lhes falta agora autoridade moral por sua entrada na política, por ver a igreja fazendo, em período de campanha eleitoral, as mesmas coisas que o Salão do Reino faziam com as testemunhas de Jeová. Eu vi, infelizmente eu estava vivo para ver, os pastores proibindo irmãos de tomar Santa Ceia porque não iriam votar em determinado candidato. Eu vi a igreja evangélica proibir, expulsar irmãos da igreja porque não ia votar em determinado candidato à presidência da República. Faziam coisas iguais ou muito parecidas, coisas desumanas, como que a sociedade Torre de Vigia, como que o corpo governante faz com as pobres testemunhas de Jeová. Expulsam do Salão do Rei. E isso aconteceu também dentro da igreja evangélica, embora por motivações diferentes, mas aconteceu. E esses pastores fizeram uma rolha na língua, esses apologetas anti-TJs fizeram, como diz aqui na Bahia, uma rolha na língua e sentaram em cima. Eles não têm autoridade moral. Digo a vocês, reafirmo a vocês que o caminho para a salvação da alma do homem chama-se Jesus Cristo. Ele e somente Ele pode salvar você, testemunha de Jeová, dos seus pecados e da sua grotesca religiosidade. Tá bom? Aceite o meu pedido de desculpa por todos esses desmandos que vocês estão vendo essas pessoas cometerem ou, no mínimo, serem simpáticas, participantes ou coparticipantes desses desmandos, tanto na vida política partidária em que se envolveram e envolveram a igreja, como no comportamento pessoal, individual de cada um deles, reprovável do ponto de vista bíblico. É isso. Deus te abençoe.